Bom, temos 20 minutos agora para perguntas. Eu queria só, antes de abrir para a plateia, parabenizar os quatro pela brilhante apresentação. E se vocês perceberem, todos, sem exceção, frisaram uma coisa que é muito importante e fundamental, principalmente para quem trabalha em UTI. A gente está muito acostumado a ver números, mas todos aqui colocaram da importância de você diagnosticar, de você identificar uma pré-carga adequada, uma pós-carga adequada, se você não está tratando a mais ou a menos, se você tem que dar um pouco mais de volume. Então, essa é a mensagem que os quatro já colocaram para vocês, que UTI também tem que ter o raciocínio clínico, usar a mão, usar o estetoscópio, para a gente chegar e poder fazer o melhor diagnóstico e o tratamento adequado. Tá? Então, eu abro agora para a plateia, perguntas. Temos 4 especialistas aqui, eu acho que pode ajudar muito a todos com o conhecimento deles. Bom, enquanto o pessoal pensa aqui, eu vou fazer uma pergunta direcionada para o André e para o Wallace. A gente já viu muito, né? O André muito bem colocou sobre aquela síndrome inflamatória no pós-operatório, né? A gente, na época que eu estava na Escola Paulista de Medicina com o professor Walter Gomes, a gente descreveu aquele choque, a síndrome vasoplégica, que acontece em pacientes com ventrículo normal e que evoluem com essa hipotensão. Você também muito bem colocou a evolução de tratamento desses pacientes. Qual seria o tratamento naquela síndrome vasoplégica inflamatória bem refratária, em que você tem toda a noradrenalina, vasopressina, e que você vê que o paciente não tem uma resposta satisfatória e descartando qualquer outro fator também? Esses casos são os casos bem desafiadores. O pessoal às vezes tem a ideia de que a vasoplegia no pós-operatório ela é boazinha, ela é benigna. Na grande maioria ela evolui bem mesmo, né? A grande maioria o paciente tem lá uma inflamação transitória, mas tem alguns casos que é muito difícil manejar e inclusive levam até disfunção ventricular secundária à própria vasodilatação, né? Então 15, 20% dos pacientes podem cursar com um comprometimento miocárdico associado por causa da inflamação. E esses pacientes que requerem droga vasoativa muito alta, e é muito comum a gente nessas situações ter que associar nora com a vasopressina, né? A gente começa a ter o comprometimento de diversos órgãos. Eu acho que um fator que pode ajudar muito nessa evolução desses pacientes é a introdução precoce de prisma. Tá? Quando esse paciente está evoluindo de forma refratária, droga vasoativa alta, o rim dele fecha. E aí, se ele tolerar a prisma pode ajudar a segurar a acidose, porque o problema dessa situação é droga vasoativa alta, acidose, ele entra num loop de refratariedade que ele começa a não responder mais aos fármacos vasoativos e aí você não segura mais o paciente. O azudimetileno como uma medida para inflamação não é nossa rotina na prática clínica. Tá? Tem alguns serviços no INCOR, a Filomena tem utilizado de algumas formas, ela falou para mim, tem até ficado meio na dúvida, inclinada a usar mais, tudo, mas tanto no Dante quanto no São Luís a gente não lança mão tanto de azudimetileno, não sei se a experiência dos colegas também é essa, ou vocês usam mais, mas eu acho que nessa vasoplegia com droga muito alta, eu acho que a prisma precoce ela pode ajudar muito a segurar a acidose. O duro é quando ele não tolera nem a prisma. Esse que é o problema. A gente teve recentemente um paciente assim lá no São Luís, foi muito difícil de manejar, porque a gente não conseguia nem ligar a prisma dele, porque a vasodilatação era muito extrema, vaso em dose alta, nora em dose tudo máxima, então situações onde a gente fica mais amarrado, mas a grande maioria a gente consegue manejar. A minha impressão é a mesma, eu colocaria um pouco antes. Primeiro você tem que ter a arte de saber o quanto você vai tratar esse paciente. Esse paciente está vasodilatado, porque é um choque distributivo de etiologia ASEC. Hoje a gente sabe que não só a ASEC, a própria toracotomia pode dar um choque distributivo, uma síndrome vasoplégica. E é importante se hidratar, otimizar a pré-carga dele. Aí vem a primeira parte da arte, o quanto de hidratar esse paciente, que muitas das vezes eles têm um ventrículo alterado, não toleram bem volume. Então, o primeiro ponto é usar uma monitorização adequada para saber o quanto ele está hidratado. E aí o eco no PO de cardíaco tem uma peculiaridade. A cava tradicional que nós vemos tem um dreno ali que dificulta muito a visão. Então, a responsabilidade volêmica pelo eco na cava fica alterada. Mas hoje nós sabemos, tem um paper muito legal usando
a jugular como um método de responsividade volêmica em PO de cardíaca. Então, primeiro ponto, hidratá-lo adequadamente, não muito, não pouco. Tá? A prisma precoce CVV-HDF, sim, é um método extremamente interessante, que me permite ter um paciente muito mais estável, evitando uma acidose refratária. E o Marco já colocou isso, eu pressuponho que não tem outro agente etiológico, que ele não está tamponado, que o ventrículo está aceitável, que não teve uma má perfusão miocárdica aí, para um ventrículo sair com déficit importante da SEC. Tá? Perfeito. Bruno? Não, era mais uma pergunta para o André, a experiência de vocês em relação à ECMO nesses pacientes, em que você tem algum grau de disfunção ventricular, mas o grande componente de instabilidade é periférico, né? Se vocês acham que a ECMO tem algum papel nessa vasoplegia severa. Olha, a nossa experiência nessa situação com ECMO não é uma situação que a gente costuma indicar. A própria ECMO, ela muitas das vezes contribui com uma vasodilatação pela membrana da ECMO e pela necessidade de politransfusão, que não é infrequente, tá? Então, no paciente que eu estou supondo não tem disfunção ventricular, ele tem uma vasodilatação extrema, não é uma situação que geralmente a gente acaba colocando. Não sei se o Wallace tem alguma outra opinião aí. Eu não concordo plenamente. Nesse paciente vasodilatado, é que não tem indicação. Aí o suporte é nora, vasopressina, adrenalina. A gente até discute qual é a segunda droga de eleição, o Vanx, que o trabalho mostrou a vasopressina. Tem muita gente que trabalhou com vasopressina como antes do paciente chocar, que realmente diminui a necessidade de choque no pós-operatório cardíaco, mas ECMO nesse cenário não. Aí nós guardamos para disfunção de VL ou de VD ou disfunção biventricular apenas. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta? O BIA, eu queria perguntar ao André, doutor André Feldman, o BIA é o patinho feio dos dispositivos mecânicos, vamos dizer, chamados assim. Mas tem diferença de resultado em usar o BIA na IC, que o paciente tem IC prévia, IC crônica, que choca, faz o choque adjuvante, do doente agudo, que está andando na rua, infarta e chega com outro status volêmico, enfim. Tem diferença o BIA nessas duas populações? A ICC, o choque de uma ICC prévia, crônica, versus o choque de uma IC nova, imediata, imediatamente estabelecida por uma catástrofe, por exemplo, um infarto anterior extenso, por exemplo. Olha, a gente tem que entender o BIA como um suporte provisório, né? Então, a gente tem que entender que situação que a gente está tendo ali naquele momento. Por exemplo, quando a gente tem um paciente com disfunção ventricular prévia, que vai para uma cirurgia cardíaca, o BIA ele pode ajudar, uma vez que existe um componente transitório que pode se somar à disfunção prévia, um miocárdio atordoado, por exemplo, algo que a gente vai conseguir reverter parcialmente esse componente, a disfunção prévia está lá, isso não vai reverter, mas algo novo que pode reverter com o tempo e o BIA pode dar esse suporte durante esse período, no pós-operatório. Numa situação pós-infarto, por exemplo, né, que você estava comentando, às vezes o paciente já tem uma disfunção, faz um infarto, agora piora ainda mais a condição clínica dele. Agora, tem algum componente associado novo? Porque se ele tem, por exemplo, uma complicação mecânica, uma insuficiência mitral pós-infarto, às vezes pode ser uma ponte para algum procedimento, né, que possa ser feito para ele. Ou não, se você entender que vai entrar com BIA, porque não tem mais o que fazer, não tem perspectiva de melhora, não tem por que você introduzir um balão se não tem nenhum componente transitório, você vai deixar ele pôr um balão para não conseguir tirar, ou para ele morrer com aquele balão. Então, a gente tem que entender se há alguma perspectiva de atuação para esse paciente daqui para frente, ou uma reversibilidade. Tem algo reversível que o balão pode segurar enquanto não reverte? Ou tem alguma perspectiva, alguma intervenção coronária percutânea, por exemplo, ou mesmo um paciente que vai ser feita uma cirurgia, o paciente infartou, tem uma complicação mecânica de insuficiência mitral, mas ele vai para a cirurgia tentar corrigir e tal, ainda pode fazer alguma intervenção que mude o curso da situação. E aí o BIA pode ajudar. O BIA hoje é muito interessante. Primeiro, é utópico falar que nós vamos ter eco em todos os hospitais do mundo, que não existe essa opção. Tá? Então, sobrou o BIA. E o nível de evidência na literatura hoje do BIA está muito baixo, mas
Primeiro, quando eu falo nos últimos trabalhos, eu tenho baseados em infarto agudo do miocárdio com reperfusão precoce, seja angioplastia ou seja fibrinolítico. Nesse cenário, o nível de evidência do BIA está próximo a zero, ele não salva vidas. Mas, se eu pego uma meta-análise que foi publicada talvez há uns 10 anos atrás, antes do choque trial 2, tá? E essa meta-análise foi muito interessante, que analisou trabalhos desde a área pré-fibrinolítica, década de 80, a época fibrinolítica e a época atual. Se eu pego a evidência da era pré-fibrinolítica, o BIA salva vidas. Por quê? Porque ali eu tinha coronária fechada na maioria das vezes. Aí, voltando a pergunta para o senhor, depende desse infarto. Se o infarto foi para hemodinâmica e abriu, ficou tudo ótimo, o nível de evidência do BIA hoje é zero. Mas, se porventura eu não conseguir tratar a artéria ocupada ou tem área ali não revascularizada, talvez, usando trabalhos do século passado, de novo, o nível da evidência do BIA seja melhor para aumentar a perfusão dessas coronárias nesse seu paciente de forma específica. Posso só complementar, só complementando o que foi dito, o perfil do choque do paciente pós-infarto e o que o senhor perguntou que foi o paciente com insuficiência cardíaca crônica que evolui para o choque cardiogênico, o perfil hemodinâmico é muito diferente, né? O pós-infarto, o paciente ele tem uma cavidade pequena em que existe um componente eventualmente de vasoplegia. E o que a gente viu foi exatamente passar um suporte circulatório em que o principal mecanismo é a descompressão do ventrículo, sendo que ele não tem volume dentro do ventrículo, isso não traz benefício. Ele já não tem volume porque a cavidade é pequena, ele está com disfunção e já estava dilatado. Então, o benefício hemodinâmico desse suporte circulatório, ele talvez seja muito baixo, irrisório. Então, acho que realmente abrir a coronária é o que realmente muda a mortalidade dos pacientes. Agora, quando a gente pega um paciente com insuficiência cardíaca dilatada, em que o volume diastólico final do ventrículo esquerdo é grande, ele evolui com choque cardiogênico, então é ser crônica, né? O mecanismo do balão de contrapulsação e diminuição de pressão na aorta, ele favorece muito a ejeção do volume. Então, ele melhora muito o volume sistólico, muito mais do que o paciente com o ventrículo pequeno. Então, o benefício hemodinâmico do paciente com IC crônica é muito maior, mas é maior do que o paciente com IC aguda, com o ventrículo pequeno. E por isso que a gente consegue sustentar pacientes, às vezes, meses em fila de transplante, com balão intraórtico, e que se a gente diminuir um pouco o ganho ali daquele balão, o paciente sente. Aquele mínimo, aquele volume que ele está conseguindo aspirar, o balão consegue tirar do ventrículo esquerdo, é suficiente para manter a perfusão. Ou seja, apesar do nível da evidência estar ruim, todos nós gostamos do balão ainda, né? Ninguém abre mão do balão por aqui, né? Uma pergunta aqui. Meu nome é Patrícia, sou de São José do Rio Preto. Minha pergunta é em relação ao ventrículo direito, né? Num caso de uma falência aguda de VD no pós-operatório, por exemplo, com o uso do óxido nítrico, eu queria saber a opinião da mesa a respeito de qual inotrópico escolher, se vocês têm a preferência pelo milrinone, por exemplo, pela vasodilatação pulmonar. Que uma situação que eu já tive é que o paciente iniciou óxido nítrico no centro cirúrgico, por indicação da anestesia até, e estava com dobuta. Valeria a pena, no pós-operatório, trocar pelo milrinone, trocar esse inotrópico? Eu queria saber a opinião a respeito. Classicamente, o milrinone, a diferença grande do milrinone é que ele é mais vasodilatador pulmonar que a dobuta. Então, vai depender, como eu falei, quando você pensa em VD, você tem que pensar em pré-carga e pós-carga do VD. E a pós-carga do VD chama-se pressão de artéria pulmonar. Se é um paciente, suponhamos, um PO de cardíaca que infartou à direita e ele não tem pressão de artéria pulmonar elevada, eu não tenho que tratar o depois, eu tenho que tratar só a contratilidade dele. Tá? Em contrapartida, se eu já tenho algum grau de hipertensão pulmonar, aí eu acredito que o óxido nítrico seja uma grande opção terapêutica, ainda mais que o efeito dele é muito fugaz, ele começa o efeito em alguns segundos e passa em outros segundos, tá? E no caso do milrinone, é uma bela opção também, só que ele vasodilata mais a periferia, a vasodilatação sistêmica dele é maior, obviamente, e pode chocar o paciente, ele é um maior indutor de FA quando comparado à dobuta. VD é uma arte, cada caso é um caso e a gente tem que analisar a beira de leito. A experiência que a gente tem com o óxido nítrico é muito boa. Geralmente o paciente, assim, o óxido nítrico pode ajudar muito, porque ele tem pouco efeito sistêmico em termos de vasodilatação, né? E a gente vai usar o óxido nítrico junto com uma dobuta da vida, algum fármaco vasoativo. Dificilmente eu vou indicar um óxido nítrico sem estar usando um fármaco vasoativo. Na nossa experiência, principalmente lá no Dante, a gente tem muito paciente que tem aí, às vezes reoperação de mitral, paciente com HP alta, a gente acaba associando dobuta com óxido nítrico. Fármaco de primeira eleição, dobuta. A gente não tem preferência por milrinone em detrimento de dobuta, lógico. Você tem um paciente com disfunção de VD
muito grave, que dobuta otimizado, óxido nítrico otimizado, ele tem cabeça de pressão, consigo associar o meu rinônio, pode ser uma associação boa no paciente com disfunção VD muito grave que não está respondendo ainda tão bem. O pessoal da congênita lá no hospital gosta um pouquinho mais de milrinone em detrimento do dobuta, mas nós, os adultos, usamos mais dobutamina do que milrinone, ou em casos extremos, associação. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta agora, não posso deixar o João Ricardo sem responder nenhuma, a gente tem mais 4 minutos. João, eu tive até um caso recentemente, eu gostaria que você desse uma explicação. Trombose aguda de prótese. Tá? Até quando? Quais são alguns dados técnicos que a gente pode falar assim, não, vamos tentar anticoagular ao máximo, esse paciente tem que ir, claro, hemodinamicamente, com uma certa estabilidade, mas quando a gente tem que intervir ou quando a gente pode esperar um pouco mais a anticoagulação? Bom, Marcos, excelente pergunta, mas fique tranquilo que eu estou aprendendo bastante de intensivismo, apesar de acompanhar muito o pós-operatório, é muito interessante, né, acompanhar essa discussão, até aprendo bastante. Em relação à trombose de prótese, né, via de regra falando de prótese mecânica, basicamente a gente tem que fazer algumas divisões. Primeiro, como você colocou, se o paciente está estável ou se ele está instável no contexto de critically ill, né, como fala nos fluxogramas. O paciente instável, indicação cirúrgica, se tiver alto risco, a gente vai discutir trombólise. Mas no paciente que está estável, que não é aquela trombose obstrutiva que gera essa instabilidade, via de regra, o tratamento é anticoagulação. É anticoagulação plena, anticoagulação parenteral. Alguns casos, a gente vai discutir um tratamento adjuvante a essa anticoagulação, principalmente naqueles que tiveram um evento tromboembólico e associado a trombos grandes, e um número mágico se coloca trombos acima de 10 milímetros. Aí, nesses casos, com tromboembolismo prévio, com trombos grandes, nós vamos indicar cirurgia, e se for um paciente de alto risco para cirurgia, tem-se a alternativa do tratamento trombolítico. Se não, vamos manter a otimização do tratamento anticoagulante. E a segunda diferenciação que a gente precisa fazer é se essa trombose, isso é fundamental que muitas vezes as pessoas esquecem, é de avaliar se aconteceu em vigência de anticoagulação adequada ou não, porque em prótese mecânica a gente usa varfarina, então a gente precisa do controle adequado do INR. Se não foi em condição de anticoagulação adequada, eu insisto um pouco mais na otimização da anticoagulação com anticoagulação parenteral. Eu tenho um limiar mais alto. Se não, se estava na anticoagulação adequada, eu tenho um limiar mais baixo para a indicação desses outros tratamentos. Algum trombolítico específico? Aí, na verdade, é muito mais de disponibilidade, que a gente sabe que alguns centros não têm trombolíticos disponíveis, mas não, tradicionalmente, tem mais estudo de streptokinase, mas assim, não, podemos usar qualquer trombolítico para esse tratamento, mas o trombolítico é tratamento de exceção, até por isso que a gente tem menos evidência para a escolha, porque é mais nos pacientes que têm indicação cirúrgica e têm alto risco para esse tratamento. Tá ótimo. Bom, eu agradeço o Bruno, o João, o André, o Wallace, estamos em cima da hora, e agradeço a todos vocês também por estarem com a gente aqui nessa mesa. Muito obrigado.